São Francisco de Sales tem um pensamento muito interessante sobre o assunto que vamos tratar hoje. Tais palavras são muito eloquentes. Ele disse: o tempo para procurar Deus é esta vida, o tempo para encontrar Deus é a morte, o tempo para desfrutar Deus é a eternidade. A Bíblia, no livro da sabedoria, diz que Deus não é o autor da morte, nem se alegra na perda dos viventes, pois ele criou todas as coisas para a existência. Esta questão é muito perseguida pela maioria dos homens, que buscam refletir sobre o sentido das coisas. Porque Deus não criou um mundo perfeito, porque permitiu o pecado acontecer e a morte entrar na história humana. Não podemos duvidar da grandeza, bondade e sabedoria de Deus em seus santos desígnios. Se o Senhor permitiu que o pecado original acontecesse e a morte entrasse na história da humanidade, é porque tinha algo ainda melhor e mais belo para o homem, segundo nos ensinam os sábios e santos doutores da Igreja. São Leão Magno, doutor da Igreja, e Santo Tomás de Aquino, também doutor, respondem porque Deus não impediu o primeiro homem de pecar. São Leão Magno afirma: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Santo Tomás de Aquino declarou: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o canto do Exultet: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Não podemos duvidar de Deus. E mais, segundo São Tomás de Aquino, segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Juntamente com o bem físico existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido sua perfeição. Para que os anjos e os homens pudessem ser imagem e semelhança de Deus, necessariamente tinham que ser criados livres, podendo até rejeitar o próprio Deus. Santo Agostinho explica de uma forma especial o mistério da liberdade humana e do pecado que gera a morte. Ele diz: os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente, a causa do mal moral. Entretanto, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem, pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. O Altíssimo concedeu a Adão o dom preternatural da ciência infusa, as luzes necessárias no plano religioso e moral para que agisse corretamente como patriarca da humanidade. Por isso Deus não foi injusto com ele após o pecado. Alguém poderia perguntar: Deus Pai sabia que Adão seria infiel, tornando infelizes todos os seus descendentes? Por que colocou tanta responsabilidade sobre Adão? Deus é onisciente e conhecia a desobediência de Adão antes de acontecer, mas Deus não a provocou.
Percebam, e isso é importante, o fato de Deus ser onisciente não anula nossa liberdade de decidir e de agir. Para impedir que Adão pecasse, o Criador teria que retirar dele o livre-arbítrio, que havia lhe dado como a sua mais importante e essencial característica humana, fazendo sua imagem e semelhança. Se Deus retirasse de Adão a liberdade de escolha, ele o tornaria indigno, uma marionete de Deus, um mero robô teleguiado, um animal irracional. Deus não quis isso para o homem. Porém, Deus sabia como remediar o erro de sua amada criatura, usando de maior sabedoria e bondade. Ele usaria o próprio erro de Adão para derramar maior amor e maior bondade sobre a humanidade. Deus não faz o que achamos que ele deveria fazer, porque ele faz algo muito mais sábio e grandioso, embora a gente não compreenda e possa parecer-nos até injusto. Deus quis respeitar até o fim a liberdade do homem, mas soube se servir da própria ruína do homem para beneficiá-lo ainda mais. Ó feliz culpa que nos deu um tão grande Redentor! Deus se fez homem. Pode haver honra e glória maior para nós. Deus assumiu a natureza humana por amor a cada um de nós. Vamos refletir um pouco mais. Se Deus permitiu o pecado de Adão, não é somente porque saberia lhe dar um remédio após esse fato, mas também porque previa a glória de Cristo Redentor, que supera em muito a miséria da catástrofe humana inicial. Na sua onipotência e amor, o Altíssimo saberia recompensar a miséria do pecado de Adão. De uma forma simples, Deus não teria permitido o pecado original se no mesmo instante divino e eterno não tivesse previsto a redenção. E a redenção, vale dizer, custou a vida de seu Filho único, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus veio ao mundo como para fundar uma ordem de coisas ainda mais maravilhosa do que a inicial. Não veio apenas para restabelecer o homem no estado anterior ao pecado original, mas para elevá-lo a um destino mais grandioso. Em poucas palavras, o paraíso conquistado pelo Mestre da vida para os que o amarem, seguindo seus mandamentos e praticando as boas obras de forma gratuita, será ainda melhor que o paraíso anterior. Papa João Paulo II nos explica que, para Deus, garantir a liberdade humana é mais importante que correr o risco de ver o homem errar. Percebam esta diferença essencial. Sem a liberdade, o homem não seria humano. Se o homem errar, Deus sabe consertar o seu erro. A palavra de Deus afirma de forma clara e peremptória que a maldade não triunfa contra a sabedoria de Deus e que Deus permite o mal no mundo com fins mais elevados, mas não quer esse mal. No plano eterno de Deus e em sua ação providencial na história do homem, todo mal, e de forma especial o mal moral, o pecado, é submetido ao bem da redenção e da salvação, precisamente mediante a cruz e a ressurreição de Cristo. Pode-se afirmar que nele Deus tira o bem do mal. O tira em certo sentido do mesmo mal que supõe o pecado, que foi a causa do sofrimento do Cordeiro Imaculado e de sua terrível morte na cruz, como vítima inocente pelos pecados do mundo. A liturgia da Igreja não duvida em falar nesse sentido da felix culpa. Que o Senhor nos ajude a refletir sobre esta sublime verdade acerca da existência humana e da salvação conquistada por Jesus para cada um de nós. Enfim, o que vocês acharam desta meditação sobre a questão da morte humana e a superação de Cristo sobre a mesma? Deixem nos comentários a opinião de vocês.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.